Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a Nossa Maria Santíssima. Pedro e João acabaram de curar um paralítico, fizeram um discurso que convenceu o povo sobre a ressurreição do Senhor e os sumos sacerdotes, os chefes, os anciãos ficam irritados. Mandam prender Pedro e João, colocam-no na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde, e de manhã chamam-nos para o interrogatório. Com que poder, ou em nome de quem vós fizestes isso? A pergunta é descabida, porque um milagre só pode ser feito em nome de Deus e pelo poder de Deus. Mas para quem não quer crer, nenhum milagre é suficiente. O milagre não só não desperta a fé dos membros do Sinédrio, como acende a sua ira. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes, e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. É um momento de Pedro dar testemunho, porque é um momento de prisão, de perseguição, de interrogatório. Agora Pedro diz que a cura se deu em nome de Jesus, que foi crucificado por ordem dos chefes dos judeus. Ele é a pedra que vós, os construtores, rejeitastes e que se tornou a pedra angular. É a citação do Salmo 117 que nós lemos em seguida. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Jesus, rejeitado pelos chefes dos judeus, torna-se agora o princípio de um novo povo, que é a Igreja. Em nenhum outro há salvação. Não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Ele é o Salvador. A salvação passa necessariamente por Jesus. E o bem feito àquele enfermo é apenas um sinal da salvação espiritual que o Senhor veio trazer. O Evangelho apresenta hoje uma aparição de Jesus na Galileia, narrada apenas por João, em que ocorre algo estranho. 7 discípulos, entre eles Pedro, resolvem pescar. É estranho, porque os que eram pescadores haviam deixado a profissão para se tornarem pescadores de homens. Mas agora, depois da ressurreição, resolvem voltar a pescar. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que saíram para não mais voltar. Curiosamente, Pedro volta e Pedro quer pescar, quer voltar à ocupação que ele havia deixado. Pesca e pesca sem Jesus, porque Jesus não está com ele. Pesca com os outros, passam a noite e não conseguem apanhar nada. De manhãzinha encontram à distância um desconhecido na margem pedindo comida. Tendes algo para comer? Não. Lançai a rede do lado direito e achareis. Aquele desconhecido dá uma ordem. Eles atendem àquela ordem. Aquele desconhecido é o Senhor, que está oculto no próximo, a quem nós fazemos o bem ou o mal. Quando eles lançam a rede, não conseguem puxá-la por causa da quantidade. São 153 grandes peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava, que na verdade era João, reconhece: é o Senhor. Ele é o primeiro a reconhecer. Na verdade, ele, na última ceia, havia reclinado a cabeça sobre o peito do Senhor. Ele tinha uma intimidade particular com o Mestre. Mas não foi ele o primeiro a correr. O primeiro a correr, o mais impetuoso, foi Pedro.
que foi imediatamente até a praia onde estava Jesus. Os outros vieram com ele arrastando a rede. Quando pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus havia preparado uma refeição para eles. Mas Jesus não está contente com aquilo que ele preparou. Ele quer que se junte aquilo que ele já preparou a alguns dos peixes que eles pescaram. Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Assim, Jesus faz conosco. Ele quer oferecer-se ao Pai em nosso favor no altar, mas ele não dispensa a nossa cooperação, por pequenina que seja. Ele não dispensa um pouquinho de pão ázimo, um pouquinho de vinho e uma gotinha de água que nós vamos derramar no vinho. É pouco, mas ele quer juntar o que nós oferecemos ao que ele ofereceu ao Pai, para que tenha valor de redenção. Agora sim, já está tudo junto, o que Jesus preparou e o que os discípulos pescaram. Vinde comer. E nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Cumpriu-se o que Jesus havia predito na última ceia. Vós agora estáis tristes, mas eu vos irei ver, e o vosso coração se alegrará, e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia nada me perguntareis. Chegou esse dia. É o dia da alegria. Ninguém pode tirar essa alegria deles, a alegria de ver Jesus ressuscitado. E naquele dia eles não perguntam nada. Eles sabem que é o Senhor. Jesus se aproxima, toma o pão, distribui a eles e faz a mesma coisa com o peixe. Isso aqui não é a refeição eucarística, mas lembra, porque o gesto é semelhante. E esta foi a terceira vez, diz São João, que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. A liturgia hoje é cheia de lições. A lição de que nós não devemos olhar para trás, voltar à barca que nós havíamos abandonado quando seguimos Jesus, que não devemos pescar sozinhos, porque toda pescaria feita sem Jesus é inútil, que devemos prestar atenção ao próximo, porque Jesus está escondido na pessoa do próximo que nos pede algo para comer, que devemos atender aos conselhos do próximo, porque no próximo pode estar Jesus dando um bom conselho, lançai a rede ao lado direito, que devemos unir aquilo que nós preparamos, por pequeno que seja, ao que Jesus preparou, para que isso seja oferecido ao Pai, e é o que fazemos em cada ofertório da Santa Missa, e que a alegria que Jesus nos prometeu é uma realidade, que ninguém nos pode tirar. Na Eucaristia, não precisamos nada além de adorar. Sabemos que é o Senhor. Não é preciso que Ele diga de maneira gloriosa, sou eu. E a presença dele na igreja continua através dos milagres que ele faz. E desses milagres, nós devemos ser testemunhas diante dos reis, dos governadores. Devemos dizer que Jesus ressuscitou e que é por causa dele, ressuscitado, vivo, que os sinais continuam a operar. Assim fez Pedro e João diante dos sumos sacerdotes. Assim devemos fazer nós, quando nos interrogarem sobre qualquer benefício que o Senhor tenha feito a nós ou aos outros. A causa deste bem é uma só, Jesus ressuscitado, a pedra angular da Igreja. Em nenhum outro nome há salvação. Que Maria Santíssima, Mãe deste Salvador, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima.